Série SUS, Programa 4. Se educação permanente é fazer com, então, como fazer? Olá, meu nome é Islane Alencar e este é o canal da Série SUS. Este não é um vídeo, mas continua sendo a Série SUS. Neste último programa sobre educação permanente em saúde, a ideia é aprofundar um pouco mais o que já conversamos nos 3 vídeos. E vamos fazer isso através desta conversa, que você pode ouvir quantas vezes quiser. Se você conhece alguém com interesse nesse tipo de assunto, compartilhe essa produção com ele e ela. Se inscreva no canal para receber outras produções e se nos ouve pelo YouTube, toque o sininho para ser notificado de outras publicações. O Cuidado, Saúde e Cidadania é o podcast do coletivo da Série SUS. Você pode nos ouvir no RádioTube, no Spotify, então não deixe de ouvir e compartilhar com seus contatos. Embora a intenção com esse podcast não seja se repetir, vamos voltar a alguns aspectos abordados no vídeo, sempre com a intenção de aprofundar questões ou apresentar novas facetas. Talvez esse papo não seja para todos, mas certamente pode ser interessante para quem quer ou precisa se aprofundar nas questões da educação na saúde. E certamente é uma conversa fundamental se você é responsável ou trabalha diretamente em um setor de educação na saúde. Se você conhece alguém com interesse neste assunto, compartilhe esta produção. Se inscreva no canal e toque o sininho para ser notificado de outras publicações. Nesta conversa, mais do que nos vídeos, vamos nos referir à educação na saúde, por entender que este é um conceito que engloba outros significados e permite uma visão mais ampliada das necessidades educativas do setor saúde. No entendimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, a PNEPS, a educação na saúde, também conhecida como educação no trabalho em saúde, engloba a produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e à atuação na saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes didáticas e orientações curriculares, além da educação continuada e a educação permanente em saúde. Hoje em dia, os setores dedicados a pensar, fomentar e promover ações educativas no SUS são chamados de setores de educação permanente. No entanto, considerando as definições da PNEPS, talvez devessem ser chamados de setores de educação na saúde, pois englobam mais do que apenas a educação permanente. Concorda? Ou essa distinção não é importante? Parece desperdício de energia encasquetar com uma questão de nomeação, por outro, parece que tomar a educação permanente em saúde como sendo a única opção de ação educativa no serviço pode causar confusão para uma compreensão mais aprofundada do que é e de como se deve praticar a educação permanente em saúde. Mais à frente, discutiremos um pouco mais a diferenciação entre a educação permanente e a educação continuada, que são mais difíceis de diferenciar. Importante por hora é entender que tanto uma quanto a outra não são boas ou ruins, depende do contexto e das intencionalidades em que são empregados. Para começar, vamos propor a seguinte questão. Se você é um trabalhador da área de saúde que atua no setor de educação no serviço, seja na esfera federal, estadual ou municipal, e recebe um pedido para realizar uma ação de educação permanente em saúde sobre qualquer assunto, sabe o que deve fazer? Neste exemplo, a solicitação é de uma capacitação para um atendimento de pessoas com Covid-19. Então, o que você deve fazer?
Essa situação nem pode ser chamada de hipotética. Os serviços demandam esse tipo de ação o tempo todo, mesmo que nem sempre com esse tema. Por mais que conheçamos o conceito de educação permanente, por mais que tenhamos estudado a Política Nacional de Educação Permanente, quando o telefone toca ou quando abrimos a mensagem com a solicitação de capacitação, parece que esquecemos ou simplesmente não conseguimos transformar o conceito estudado em uma ação concreta, coerente com a teoria. Concorda? Sabe por quê esse caso é uma armadilha? Não. É uma armadilha porque, de um modo geral e pela própria natureza da educação permanente, ela não deveria ser demandada a outro setor ou feito por um setor externo à equipe. Em outras palavras, a educação permanente precisa ser fruto das ações e necessidades cotidianas da equipe e, preferencialmente, pelas possibilidades da própria equipe. Claro, estamos partindo do pressuposto de que a demanda é realmente de educação permanente de saúde e não de outra modalidade educativa que às vezes são realmente mais apropriadas. Não dá para culpar ninguém por essa situação, mas podemos reconhecer que o desenvolvimento e o reconhecimento das diferentes modalidades educativas no SUS ajudou a causar essa dificuldade. Isso porque, a partir da criação do SUS, a educação permanente em saúde e a educação continuada já passaram por diferentes fases. Inicialmente eram tomadas como sinônimos. Depois houve um período em que se pretendeu que a educação permanente em saúde substituísse completamente a noção e as práticas da educação continuada. E atualmente reconhece-se que não são as mesmas práticas. Voltando ao caso, muitas vezes nem é o trabalhador da ponta quem tem a demanda educativa e solicita a ação. O mais comum hoje em dia é cada área técnica ofertar ações de capacitação e acionar os serviços da ponta, segundo as suas demandas, que nem sempre têm a ver com as necessidades dos serviços ou dos trabalhadores. E invariavelmente, na maioria das situações, chegam nos municípios, nas regiões, com o pacote pronto, cabendo ao trabalhador apenas sentar e assistir à aula. Algumas vezes, no gesto de benevolência e compreendendo a necessidade dos serviços participarem, é demandado a eles cuidar da logística, escolher o local e até escolher qual o melhor dia, mas quase sempre isso é tudo. Mesmo com essa forma tradicional e bancária de praticar a educação na saúde, na maioria dos serviços, será que dever-se-ia descartar completamente as capacitações ofertadas ou elas têm uma função junto aos serviços e aos trabalhadores e trabalhadoras? Morri! Mas se essa questão proposta e que acontece o tempo todo é uma armadilha, como não cair nela? Vamos contar duas histórias para ilustrar essa situação. Prestem atenção, porque elas serão importantes no final, para a gente começar a pensar uma forma de não cair na armadilha. Estas histórias não são só importantes para ajudar a não cair na armadilha do problema proposto. Elas são importantes para começar a desmontar as armadilhas. Mas vamos às histórias. A primeira envolve uma enfermeira recém-formada. Ela sai da faculdade e vai direto trabalhar em saúde da família. Ao chegar no município, nota que não há nenhum programa do Ministério da Saúde implantado, nem o programa de acompanhamento de pessoas com hipertensão e diabetes, nem o pré-natal, nem a puericultura, nada, nenhuma ação programática foi implantada na estratégia de saúde da família. Ao questionar os colegas, houve o seguinte: a Secretaria Estadual de Saúde não faz educação permanente, por isso não temos os programas implantados. A segunda história se passa em uma escola de saúde pública responsável pela educação na saúde do Estado. É
determinado dia, entra na sala do setor de educação uma secretária municipal de saúde. Ela está muito nervosa, agitada, fala alto, sem paciência. No meu município não tem nenhuma técnica de enfermagem que sabe fazer vacinas. Vocês têm que ir lá e fazer a educação permanente para resolver isso, ou vou fechar a sala de vacina. Em ambas as falas, a lógica é a mesma. Educação permanente é confundida com capacitação. É responsabilidade externa. Nem o trabalhador e nem o gestor se veem como parte do problema e da solução para os casos. Percebeu? Vamos tentar entender o quão complicado é essa concepção, que é idêntica para gestores e trabalhadores. Mesmo compreendendo que certas capacitações e certas ações de educação continuadas podem e certamente são de responsabilidade dos níveis centrais, seja por questões de estrutura, de recursos humanos e financeiros, ainda assim não são de responsabilidade exclusiva destes setores. E mesmo quando são, o gestor municipal e os trabalhadores não podem se eximir da responsabilidade. Afinal de contas, manter a sala de vacina aberta e atendendo a população é responsabilidade da gestão municipal, não do setor de educação na saúde. E o secretário municipal de saúde, pela lógica da descentralização, é o responsável por todos os serviços em sua esfera de gestão. Pode até parecer que capacitar, que tentar transmitir instruções seja uma coisa ruim. Não é essa a ideia que queremos difundir. Mas também é importante ficar claro, capacitações, educação continuada não têm a mesma eficácia para mudar processos de trabalho. Mudanças de processos de trabalho se faz a partir de educação permanente em saúde, porque ela propicia o entendimento integral das situações, seja pela problematização, seja por outras metodologias participativas, como a problematização freiriana, por exemplo. Educação continuada pode ser boa e ajudar muito, mas quase sempre o fundamental para as equipes de saúde, sejam elas de saúde da família ou hospitalar, é a educação permanente, pois o que precisa ser aprimorado e mudado de forma permanente são os processos de trabalho e não exatamente os conhecimentos. Estes podem ser adquiridos lendo, vendo um vídeo no YouTube. Parece brincadeira, mas a educação que é permanente é a que é realizada de forma permanente. E permanente significa todo dia, o tempo todo, em todas as oportunidades, propiciadas pelas situações cotidianas dos serviços, com a linguagem e os exemplos da própria equipe em sua organização e execução. Espero que esteja claro. A educação permanente em saúde, para ser entendida como tal, precisa seguir os pressupostos, os princípios descritos pela PNEPs e precisa ser feita pela equipe que a demanda. Está claro? É por isso que o setor de educação na saúde precisa estar preparado, não para fazer para as equipes, mas para fazer com as equipes ou para estimular que as equipes façam por si mesmas. Do contrário, estarão realizando as outras modalidades educativas realizadas em serviço, e a chance de mudar processos de trabalho são quase nulas. Lembra da pergunta inicial sobre o que fazer ao receber a solicitação de desenvolver uma capacitação para a equipe? A primeira coisa é entender que solicitação é essa. A equipe precisa mesmo de educação permanente, de uma capacitação ou de uma educação continuada. Se por acaso chegar à conclusão que a educação permanente em saúde é a ação mais apropriada, então já sabe a resposta, não sabe? Se proponha a fazer com a equipe, porque fazer para eles transforma a ação em outra coisa diferente e com menor potencialidade de intervir nos processos de trabalho. Sabemos que essa é uma mudança de paradigma muito grande, mas precisa ser feita.
É natural que os serviços solicitem à gestão central ações de educação permanente, até porque a maioria dos trabalhadores não distinguem as modalidades de educação. E, para ser sincero, não precisa mesmo fazer essa distinção na maioria das situações. O trabalhador comum que demanda ações educativas no serviço não está preocupado com essa discussão e nem precisa estar. O que o preocupa é ter o problema resolvido. Este é o podcast da série SUS. É importante entender que a educação permanente, a educação continuada e outras modalidades educativas não são boas ou ruins por si mesma. Deve-se avaliar qual delas é a mais apropriada, como já falamos antes. O que deve determinar se uma ação a ser desenvolvida será de educação permanente em saúde, continuada ou outra qualquer é o contexto, as condições objetivas e subjetivas da ação e a intencionalidade. Por isso, a primeira coisa a fazer ao receber a demanda é reunir as informações necessárias para, junto com os trabalhadores, decidir qual deverá ser a modalidade a ser desenvolvida. Por exemplo, ações educativas visando desenvolver uma técnica nova, uma atualização ou especialização em sala de vacina pode ser melhor desenvolvida em educação continuada. Claro, essa afirmação precisa ser tomada após uma avaliação cuidadosa, que leve em conta principalmente a capacidade humana da própria equipe, fazer isso ou não, porque é perfeitamente possível fazer capacitações por meio da educação permanente em saúde. Nada impede, a não ser as condições objetivas, a estrutura necessária. Estão lembrados da história da secretária de saúde que solicitou um curso para sua equipe? Pois bem, na conversa, ela descobriu que poderia fazer essa capacitação em sua própria região, com seus próprios recursos físicos, materiais e humanos. Ela tinha na cidade uma enfermeira com os conhecimentos necessários para capacitar uma técnica de enfermagem. No caso da equipe que não recebeu capacitação da SES para a implantação das ações programáticas, o caminho foi mais simples ainda. Bastou reunir a equipe, estudar os protocolos e os colocar em prática. Nem foi preciso envolver o setor de educação do município, que não existia. A própria equipe deu conta, ao estudar os protocolos, que era uma coisa muito simples, e juntos fizeram isso. As respostas para a questão "o que fazer?" podem ser muitas, podem ter muitos arranjos. A única coisa que não se pode fazer é deixar o trabalhador, o gestor municipal, por conta própria, se sentindo sozinho e sem apoio. Para deixar bem claro, o setor da educação na saúde, que pretende promover a educação permanente em saúde, deve se dispor a fazer junto com a equipe, sempre assessorar e apoiar. E mesmo quando houve segurança de que a equipe pode fazer por si mesma, ainda caberá o acompanhamento, a avaliação, o aperfeiçoamento das técnicas desenvolvidas. Entendido? Chegamos ao fim desta série sobre educação na saúde. Se sentiu falta de algum aspecto, deixe nos comentários e responderemos todos. E se for o caso, voltaremos ao assunto. Combinado? Até mais!